Tá? É só um pedido, isso aí, não é uma regra, é só um pedido. Se você, nos minutos que vamos compartilhar, não puder olhar a sua Bíblia e voltar a sua atenção para mim, porque eu não consigo conciliar entre ler e ouvir ao mesmo tempo, né? Mas eu faço um pedido em alguns lugares que a gente vai levar a palavra. Às vezes a gente está pregando, a pessoa está rascunhando a Bíblia. Eu lembro que em Cachoeira Paulista nós pastoreávamos lá, tinha uma irmã que fazia um pedido, né? E falava assim: irmãos, se os irmãos puderem voltar a atenção para o pastor aqui, a gente vai ensinar a palavra de Deus. E a irmã estava lá rascunhando a Bíblia, né? Nós estávamos lá em Gênesis, lá em Apocalipse. Ô irmã, que ajuda aí? Não, pastor, eu já achei, mas vi que ela estava fora de ordem, né? Mas acontece, não é verdade? É verdade. Mas vamos ao texto. Amém. Deus poderoso. Gente, eu amo esse salmo. Amo demais. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Vale outro amém? Deus poderoso. Esse salmo enfatiza o salmista resolvendo alguns conflitos consigo mesmo. E eu estava examinando, essa palavra eu preguei há dias atrás em Lorena, no culto de Santa Ceia, da Igreja Aliança em Lorena esses dias. E eu vejo aqui o salmista resolvendo alguns conflitos consigo mesmo. Porque esse salmo, ele nos traz uma revelação tão linda, gente. Eu estava vendo aqui, observando o entusiasmo dos jovens, não é? Dos irmãos, né? Desse fervor em buscar a presença de Deus. A primeira coisa que eu quero adiantar, eu vou atropelar um pouco a órbita dessa palavra, não é? Mas a primeira coisa que eu quero adiantar para você, nunca, né? Paulo disse assim, não é? Em todos os tempos, seja fervorosos no Espírito, né? E ser fervoroso no Espírito não é o que as pessoas pensam. Alguns pensam que ser fervoroso no Espírito é aquele momento que a pessoa, pastor, está arrotando santidade na cara de todo mundo. Não, esse texto vai, né, enfatizar sobre isso, e nós vamos entender que às vezes você vai estar em algum momento desconfortável da sua vida, em alguns momentos desproporcionais da sua vida, mas você vai levantar a sua mão, levantar a sua voz e continuar dando glórias ao nome do Senhor. Porque o salmista vai nos ensinar nesse texto que é possível, né, atribuir a Deus a honra, a glória, o poder, a majestade, né? Não desviar os pensamentos, não desviar a sua conduta da presença dele, mesmo em momentos adversos. Então a primeira regra que nós aprendemos nesse texto, ele diz assim: como suspira a corça pela corrente das águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Porque o que nós entendemos quando o salmista enfatiza isso? Como a corça suspira pela corrente das águas. Duas metáforas importantes. No primeiro verso que a gente vai entender que o suspiro fala de vida. Vale um amém? Amém. Dá uma suspirada aí, né? Puxa o ar, glórias a Deus. E você vai entender que você está buscando oxigênio para você manter-se vivo, né? A primeira coisa que a gente aprende quando ele fala suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A primeira coisa, o suspiro fala de vida. Uma pessoa às vezes, eu não sei se alguém já viu alguém que está infartando, né? Ele busca o ar e o ar não vem. Ele busca o ar e o ar não vem. Ele começa uma briga, uma luta pela sua sobrevivência. O salmista está enfatizando assim: Senhor, o meu suspiro de vida, quando eu busco no Senhor. E ele usa esse termo, assim como a corça. Todo mundo conhece, eu acho que as crianças, todo mundo sabe que animal é esse, não é? Que o salmista usou como uma metáfora, né? Como uma imagem ilustrativa no texto, né? A corça é um animal que, diz alguns estudiosos, e eu fui pesquisar sobre esse animal, ele é um animal que não fica muito longe
de alguma possibilidade de água. Não é? Quando ele sai a pastejar, ele não anda a distância muito longe. E a gente vai entender o porquê que isso acontece, né? E por que o salmista usa a imagem desse animal expressada no texto, não é, dizendo para a sua vida para com Deus. A gente vai repetir o verso de número 1. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A primeira coisa que a gente vai entender, por duas razões, a corça ou esse animal não se distancia da água. A primeira razão é que a água é vida. Aleluia. O ser humano fica, não é? Fica 15 dias sem comida. Mas segundo a medicina, no máximo 4 ou 5 dias sem água. É quase que impossível. Então o salmista está dizendo assim: olha, Senhor, eu não consigo viver sem a vida que é o Senhor. Se eu me afastar da corrente das águas, eu não tenho vida. E a outra metáfora que eu quero deixar para você nessa noite, eu não sei se você sabe, mas se puder, os jovens principalmente que tem bastante acesso à internet, você pode pesquisar, não é? A corça é um animal que ela tem um odor muito forte, não é? E esse odor, segundo os historiadores, não é? Esse odor, quando ele exala a quilômetros de distância, o predador sente esse cheiro. E um dos maiores predadores